Queremos te pedir nesta hora, ó Deus, quando iremos ser ministrados pela tua palavra. Vem, Senhor, com teu povo. Se há nesta noite Gideão que porventura está temeroso, que a tua palavra possa animar, Senhor. Que a tua palavra possa dizer para esse teu filho, essa tua filha, como o anjo disse para Gideão, Senhor. Abençoa o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Dá a ele a unção do teu Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Senhor. Estamos aqui ansiosos para te ouvir falar conosco. Te entregamos o nosso louvor. Agora fala com o teu povo, ó Deus. Fala com a tua igreja. É o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Sentimos a alegria, sentimos a presença quando adoramos a Ele. Neste momento, meus irmãos, pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar todos atentos à palavra de Deus desta noite. Eu apenas sou um vaso e de barro. Mas a Bíblia diz que no vaso de barro Ele manifesta coisas gloriosas. Louvado seja Deus. Antes, eu gostaria de falar para todos aqui da campanha que está acontecendo aos sábados. Eu gostaria de perguntar dos irmãos: quantos estavam aqui ontem à noite? Levante a mão, só os que estavam para me ver. Muito bem. Mas eu gostaria de dizer para vocês que esta campanha é um propósito de Deus para com as nossas vidas aqui neste lugar. Eu tinha um casamento ontem para participar e não celebrar, mas fazer a oração final, dar uma palavra. E eu tinha um horário marcado. 8 horas eu tinha que estar lá. E naquela preocupação da campanha, eu fiquei preocupado. Eu liguei para a pessoa lá responsável e disse: eu posso chegar atrasado alguns minutos? Pode. Eu vim aqui, eu falei para o pastor: eu estou alegre, porque Deus está trabalhando no meio do seu povo. E eu vou lhe dizer uma coisa: só vai perder você que ficar fora deste projeto de Deus para nossas vidas. Porque tem coisas grandes que o Senhor vai realizar nesta campanha. E eu aproveito os minutos aqui para dizer: faça um propósito com Deus e venha. Está passando por alguma dificuldade, alguma guerra, alguma luta, algum problema? Faça um propósito. Faça um propósito com Deus. Veja se Deus é real ou não é. Eu te asseguro que Ele é, porque eu tenho um testemunho para contar daquilo que Ele já fez na minha vida. Então, venha, participe. Todos os sábados estaremos aqui na oração,
na adoração. Eu fiquei feliz quando o pastor, direcionado pelo Espírito Santo, trouxe o versículo chave para esta campanha. Fiquei feliz, porque duas coisas vai acontecer aqui. Satanás não vai aguentar no meio do povo de Deus nesta campanha. Primeiro, porque ele não gosta de adoração, de louvor, porque ele era o maior maestro e ele perdeu isto. Hoje os altos louvores estão na boca da igreja. Por isso ele não vai estar aqui. Segundo, as armas estarão nas nossas mãos. Eu te afirmo nesta noite, não perca a campanha. Jovens que estão aqui, eu aproveito os minutos, pastor, para incentivar o povo a participar desta campanha, porque eu acredito que você vai ser beneficiado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você não veio no primeiro dia, ainda tem 5, né? Até dia 24 nós vamos estar aqui. E tem outra, ninguém vem aqui de qualquer jeito não. Eu pelo menos não venho, nem o pastor. A gente vem aqui no jejum, na oração e no sacrifício, que é para ver Deus agir mesmo, porque é assim que eu creio. Amém, meus irmãos? Agora vamos para cá por causa do tempo. Abra a Bíblia aí no texto que nós lemos. Eu gostaria que vocês não se desconcentrassem. Atentos à palavra de Deus, porque hoje eu acredito que o Senhor vai falar através deste texto comigo e com você também. E a palavra que eu quero trazer aqui nesta noite, baseado na vida de Gideão, é para tirar algumas lições para a vida de um homem e de uma mulher que tem o chamado de Deus. Então eu preparei aqui, dentro do texto que nós lemos, 4 versículos somente, para a gente meditar e tirar dela o maior proveito possível. Porém, é necessário que todos os irmãos que estão aqui estejam com as suas Bíblias abertas, para que a gente possa acompanhar esses 4 versículos somente. Olha, irmãos, preste atenção. Que tempo era este? Que situação era esta? Tempo dos juízes. Passou a primeira temporada de Moisés. Passou. O grande legislador. Depois passou uma outra temporada. Josué, sucessor de Moisés. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois da morte de Josué, isso está escrito em Juízes, no capítulo 2, aí o verso 8 diz que faleceu Josué. Olhe para mim, faleceu Josué, faleceu os anciãos do tempo de Josué, faleceu aqueles homens que viram os milagres, que viram a manifestação de Deus, que acompanharam passo a passo os milagres de Deus da saída do Egito. Eles viram tudo isto até a chegada em Canaã. Mas a Bíblia diz que eles morreram. Olha o que diz o texto,
Verso 10: foi congregada a eles, foi congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após eles apareceu, veio. Só que esta geração não conhecia o Senhor. Olha só, não conhecia a Deus. Geração que não conhecia a Deus. E aí, eu dou uma pausa aqui para dizer o seguinte: cabe a nós hoje que somos mais velhos, fazer conhecido o nome do Senhor, porque nós vamos passar também. Vai vir uma outra geração após nós. Como será? Como será? Então cabe a nós hoje também fazermos a nossa parte, porque o tempo vai passar para todos. Aí chegou os juízes, porque o povo ficou perdido. O povo se separou para outro caminho e esqueceu o Senhor. Aí eu estava lendo, eu li esse livro todo de Juízes hoje. Estava lendo aqui a história. E o que eu achei interessante aqui? Teve 3 juízes. O quarto foi Gideão. Quando chegou em Gideão, a situação estava caótica. Sabe o que estava acontecendo naquela época? No tempo de Gideão, o povo esqueceu do Senhor. Tinha uma mulher que foi uma profetisa, que trabalhou com aquele povo, junto com Baraque, e ela então conduziu o povo a Deus, e eles ficaram 40 anos na presença de Deus. Mas depois que ela morreu, o povo desviou-se da presença do Senhor, e aí Deus levantou uma nação ferrenha para subjugar Israel. Aí, meus amados irmãos, a coisa ficou feia. Porque se tem uma coisa que o homem pede para fazer qualquer coisa, é a fome. Quer provar uma pessoa? Fome. O povo estava neste exato momento, nesta época, a Bíblia diz que eles estavam sendo subjugados. Não tinha comando, não tinha mais ninguém, cada qual por si. Eles trabalhavam, eles lutavam, eles faziam de tudo, mas os inimigos vinham, os midianitas se aproximavam, e sabe o que eles faziam? A Bíblia diz que eles vinham, os midianitas se juntavam com outros povos e do Oriente, e entravam na terra de Canaã, na terra dos hebreus, e pisavam, arrancavam com os camelos, tiravam tudo, saqueavam, levavam ovelha, bois, e eles ficavam na miséria. E naquela situação, naquela guerra tremenda, sem saber o que fazer, eles clamaram ao Senhor. Eles levantaram a sua voz e disseram: socorre, Senhor, socorre o teu povo. No aperto, eles clamavam a Deus. E Deus, que é misericordioso, aí a gente entra no texto. E diz a palavra, no verso 11, do capítulo 6 de Juízes, que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. Ele se assentou debaixo de uma árvore. O que ele estava fazendo ali? Observando a situação, olhando alguém. E sentado debaixo daquele carvalho,
ele viu um homem chamado Gideão. Deixa eu falar uma coisa, amados. A guerra estava travada naqueles dias ali. A situação estava difícil. Eles não tinham mais o que comer. Era aperto de todos os lados. A única solução era pedir socorro de Deus. Aí a Bíblia diz que um anjo veio e estava olhando e viu Gideão. Aí eu quero falar 4 coisas que um líder, que um homem de Deus, que uma mulher de Deus precisa ouvir de Deus. Porque senão ele recua, ele não avança. Gideão, com todas as garantias de Deus, ele ainda fez muitas provas com Deus para poder saber se era Deus mesmo. Mas deixa eu falar a primeira aqui. Olha o que diz o texto do versículo 12. Olha só, verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, olha para cá. Pode alguém olhar para ti e dizer: você não vale nada. Você pode hoje estar na maior crise da sua vida, da sua história, do maior problema, e alguém dizer: você está sofrendo pelo teu pecado, pelo teu problema. Alguém pode levantar e dizer: olha, isto é culpa sua. E na realidade, eles estavam pagando o preço que eles tinham realmente plantado em virar as costas para Deus. Mas Deus chegou com Gideão, na pessoa daquele anjo, e disse: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Você pode hoje estar na maior luta, na maior prova, a voz do Senhor vai ecoar nos teus ouvidos dizendo: o Senhor é contigo. Meus irmãos, isso levanta a moral, isso dá ânimo. Quando você ouve uma palavra dessa e diz: o Senhor é comigo, Ele olha para mim, Ele vê que eu tenho valor para Ele. É assim que Deus olha para você? Ei, tu já ouviu alguém zombar de ti? Falar de ti? Te criticar? Achar que você não vai vencer? Pois é, essa voz não é de Deus. Se você tem uma chamada de Deus, você pode estar no bem bom, ou você pode estar na crise. Você vai ouvir uma voz dizendo assim: o Senhor é contigo. Louvado seja Deus. Esta palavra nos traz ânimo, levanta o nosso astral, mexe com o nosso sentimento, porque quem é maior do que Deus? É isso que Deus está falando nesta noite para todos nós aqui. Às vezes as lutas são grandes, os problemas, mas você vai ouvir essa palavra aqui de Deus: o Senhor é contigo, irmão. Tu está na luta, na prova. Escute o que aconteceu com Gideão. Vou lhe mostrar aqui rápido, por conta do horário. Gideão, ele olhou para si e ele não viu nenhuma possibilidade. Ele até questionou com aquele anjo e disse: mas quem sou eu? Já olhou para mim? Já viu que eu sou o menor da casa do meu pai? Já viu que o meu milheiro é um dos menores em Israel? Como é que eu vou vencer esta guerra? Como é que eu vou? Primeira coisa, você só vai se o Senhor for contigo.
Não adianta ir pela força do braço. Não adianta ir pela força. Não. Você só vai se o Senhor for contigo. Louvado seja Deus. Depois, nós vamos ver uma outra palavra do Senhor para estimular Gideão para esta guerra. Juízes, capítulo 6, verso 14. Olha o que diz o texto. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Eu vou só ler só essa parte que me chamou a atenção aqui. Não vou ler o versículo todo. Só a frase que eu quero compartilhar com vocês aqui. Olha só. Primeiro, o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, meu irmão, fica tranquilo. Depois ele disse assim: o Senhor olhou para ele. Ei, você está sendo observado. Eu estou sendo observado. Alguém está de olho em nós. Alguém está vendo você. O Senhor estava de olho nele. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Que força é essa? Ele já tinha dito, mas como é que eu vou? Como é que eu vou? Vai. É o Senhor que diz que da fraqueza Ele tira força. Louvado seja Deus. São coisas que a gente às vezes não entende, irmã. Tu não entende porque tu venceu? Porque tu passou essa prova e está aqui de pé? Tu não entende? Mas eu vou te dizer nesta noite, existe uma força dentro de você que provém de Deus. Aleluia. Se levante nessa força. Aí depois o Senhor, número 3. Primeiro o Senhor disse: o Senhor é contigo. Depois o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Número 3, o Senhor disse, verso 16: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Verso 16. Olha aqui a garantia da vitória. Você sabe quem eram os midianitas? Eles estavam junto com mais 2 nações e o povo do Oriente. 3 nações tenebrosas vinham para massacrar. E eu estava lendo todo o texto aqui. Diz que os camelos, só os camelos que eles viam montado, quebravam tudo, destruía tudo. Quando eles se apresentavam diante do arraial, só a misericórdia de Deus. Aí Deus, que é o Deus provedor, que é o Deus que sabe todas as coisas, disse: Gideão, fica tranquilo. Olha só, mas olha o termo, olha como está colocado o versículo aqui. Olha o termo. E o Senhor lhe disse: porquanto o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo. Olha só, porquanto eu hei de ser contigo. Eu que estou aqui, Gideão. Eu estou contigo, Gideão. Se eu estiver contigo, eu vou te mostrar uma cena. Tu vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Louvado seja Deus. Que visão é esta? É a visão que Deus quer lhe dizer para você. A luta está grande, o problema está grande, mas o Senhor disse: se eu estiver contigo, tu vai ver a luta pequena.
não vai ter multidões. Eles vão fugir, eles vão ser dissipados, como se fosse um só. Louvado seja o nome do Senhor. Garantia de Deus para quem tem chamada. Porque muitas vezes as lutas querem nos atrapalhar. Eu estive numa congregação semana passada, pregando no evento, e eu ouvi os irmãos que me antecederam, que já passaram por lá, que foram líder. Aí falava assim: eu já passei por aqui. Olha só, presta atenção. Eu já passei aqui. Eu sei o quanto é difícil. Difícil, a gente vê essa festa, a gente falando, vê essa festa bonita, mas é muito difícil. Aí vinha um outro, que também passou por lá, e disse: exatamente, irmãos, muito bonito isso aqui, mas é o seguinte, muita luta, muita guerra, muito difícil. Aí, eu fiquei analisando, as coisas de Deus, a visão que temos é como se fosse uma coisa tão difícil que não tem como vencer aquilo. Uma guerra. A gente olha e a gente percebe que tem pessoas que têm chamada de Deus e botam uma dificuldade, vê um problema que parece que não tem como resolver. Foi assim que eu vi. Os que passaram disseram: irmão, graças a Deus, né, que o irmão está aqui alegre, feliz, fazendo, mas a gente sabe como é que é isso aqui. Então, é como se aquilo ali fosse uma guerra que não tem fim. Era mais ou menos isso aqui que Gedeão via. Gedeão disse: mas como é que o Senhor me chamou para mim ir para uma peleja? Como é que é isso? Que naqueles dias o povo estava tão amedrontado que não tinha nada, não tinha arma de guerra, não tinha ninguém. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eles usaram, já. Sabe, meus irmãos, mas Gideão, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele disse: Gideão, se eu estiver contigo, já começa a mudar a tua visão. Tu já vai começar a ver diferentes coisas. Tu vai ver que essa multidão aí vai ser diante de ti como um só. É assim que Deus muda a visão. E a quarta, que eu quero deixar aqui para todos nós, está no verso 23. Essa, todos nós queremos ouvir. Eu também quero. O pastor já quase citou aqui, o pastor falou. 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quantos creem nisso, diga amém. Porque é quase que natural de quem vai para a guerra entrar numa situação dessa de morte. É quase natural. Porque você sabe que vai pelejar, vai batalhar contra alguém que é o seu adversário e que também vai vir muito preparado para te destruir. Mas a garantia de Deus para Gideão, primeiro ele disse: olha, o que você precisa para essa guerra? Paz. Paz. Paz seja contigo. Tranquiliza. Descansa em Deus. É a primeira coisa que você vai precisar. A segunda, ele disse: não temas, não morrerás. Se você pensar que está indo para essa peleja, para essa guerra, para essa luta, vou morrer lá, não é assim que o Senhor está falando para você desta noite. Ele está dizendo: te tranquiliza, paz no teu coração agora, não temas, você não vai morrer. Ei, quando a gente sabe que não vai morrer, é muito bom. Oh, que satisfação. É uma dádiva de Deus não dizer para nós, para todos, né, o dia que vamos morrer.
Já imaginou se a gente soubesse o dia que ia morrer? A briga que ia ser? Confusão que ia dar? Meu Deus do céu. Deus é tão bom que não disse o dia que a gente vai, que é para a gente não se perturbar. E ele disse para Gideão aqui: fica tranquilo, Gideão, paz do teu coração, você não vai morrer nessa guerra, eu sou contigo. E se eu sou contigo, o teu inimigo vai ser como um só diante da tua presença. Louvado seja Deus. Aí Gideão se preparou e disse: agora sim. Aí ele fez depois uns testes com Deus, para saber se era Deus. O teste da lã, os irmãos que já leram sabem, é o teste do lã, para ver se de manhã ia estar com água e em volta enxuto. Na outra noite ele colocou a mesma lã lá e disse: agora é o contrário, eu quero que ao lado esteja molhado e o lã enxuto. Então ele fez esses testes, tudo direitinho. Aí ele ainda não satisfeito: será que Deus é comigo? Aí o Senhor disse: olha, pega tu e o teu moço aí. Ele tinha um moço, pura, vai lá, entra lá dá um jeito e entra lá no arraial do lado dos midianitas, pular por perto, vai lá que eu vou te mostrar uma coisa lá. E ele desceu. E quando ele chegou lá, ali meio que escondido, só ele e o moço dele, à noite, devagarzinho, aí ele parou atrás da porta aqui, ficou escutando. Aí ele ouviu duas pessoas falando de um sonho que tinham sonhado, e um contava para o outro e disse: eu sonhei um sonho. Ele disse: mas que sonho é esse? Ele disse: eu sonhei essa noite que eu via um pão torrado, e aquele pão rodava no meio do arraial lá dos midianitas, e embaraçava tudo, destruía. Aí o outro que estava ouvindo disse, interpretou o sonho: isso é a espada de Gideão. Ei, irmão, será que nós temos que ser tão incrédulos assim para fazer tantas provas com Deus? Se o anjo já tinha falado diretamente, já tinha dado toda a palavra que ele precisava ouvir, e ele fez todas as provas com muita cautela. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Isto aqui que Deus fez com Gideão é porque Deus tinha um plano com ele de uma grande guerra. Quando eu falo de guerra, isso aqui era uma guerra épica, era algo verdadeiro. Isso aqui não é uma história contada assim, invenção da nossa mente, não. Isso aqui era real. Ele precisava de alguém que falasse alguma coisa, e a única pessoa que poderia falar e dar certeza para ele era o próprio Deus. Precisamos de Deus, precisamos ouvir Deus, precisamos estar na presença de Deus, para não fazer a coisa errada, para não tomar a decisão errada, porque Deus ainda continua falando. Estamos vivendo uma época onde muitas vezes as pessoas não estão querendo dar ouvido à voz de Deus, mas Deus ainda tem homens e mulheres e profetas na terra para falar para o seu povo. Louvado seja Deus. Por incrível que pareça, naqueles dias lá, o povo tinha virado as costas para Deus, mas apareceu um profeta lá, naqueles dias, e disse: olha, eu vim aqui dizer para ti, Gideão, e para o povo, que vocês estão aqui porque vocês estão pagando um preço, porque vocês viraram as costas para Deus, vocês entraram em Canaã e dobraram as costas para Deus, adorando Baal e outros deuses desta nação. Foi isso que aconteceu. Todo homem e toda mulher que tem uma chamada de Deus, escute o que eu estou falando aqui, não é fácil para você não, é difícil. Servir a Deus hoje a gente pensa que é fácil, né? Pois é, nós estamos numa prova, nós estamos numa guerra. Servir a Deus só por fazer parte de um grupinho, de um grupo, carregar uma Bíblia, uma carteira, não está dentro do plano de Deus. O plano de Deus é para quem tem chamada e tem esse compromisso que teve Gideão com ele, passo a passo. Gideão, o Senhor é contigo, tu tem valor. Gideão,
vai deixar a tua força, porque eu vejo que você tem. Gideão, olha, eu estou contigo, eu vou abrir os teus olhos, os teus inimigos vão fugir diante de ti como se fosse um só. Gideão, para te provar que eu sou Deus, tu não morrerás. E este homem convicto de que Deus era com ele, ele então se dispôs a fazer a obra de Deus. Mas agora, meus irmãos, chegou a hora de uma verdade que eu vou falar para vocês rápido aqui, para fechar. Está no capítulo 7. Gideão, a Bíblia diz que Gideão pegou um chifre de carneiro, uma buzina. Pegou aquela buzina e deu uns toques. Quando ele tocou essa buzina, olhe para cá. Olhe para cá. Quando ele tocou esta buzina, que o povo estava em aperto, quantos mil vieram no toque da buzina? Quantos? 32 mil. Só um toque. Pô. Aí se apresentaram para Gideão, e Gideão disse: nós vamos uma peleja, uma guerra contra os midianitas. Deus, por incrível que pareça, o texto só diz que foi Deus que falou aqui. Quem selecionou, quem separou, quem disse vai, quem disse fica, somente Deus. Não teve interferência humana aqui. E aí no capítulo 7, o verso 3, quando Gideão chamou o povo, se apareceu 32 mil, aí todo mundo alegre, o Senhor disse: Gideão, verso 3, apregou ao ouvido do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Ei, irmãos, por incrível que pareça, no toque daquela trombeta, daquele chifre, 32 mil, mas no toque de duas palavras, 22 foi embora. Sabe o que é isso que eu quero dizer, meus irmãos? Que nós não estamos tão preparados assim como pensamos. Que nós não estamos tão preparados assim como pensamos. Que nós, muitas vezes, nós nem conhecemos a nós mesmos. Olha o que diz o texto. O Senhor disse: é muita gente contigo, Gideão. Eles vão falar que foi eles que ganharam essa guerra. Eles vão dizer que foi eles que venceram. Então, faz o seguinte: fala para eles aí, covardes, medrosos, voltem. Bastou um toque. Ei, essa é a hora de voltar da guerra. Quem é covarde aí? Só eu e a garotinha lá. Só nós dois. Quem é medroso? Aí o povo: então tá, então você já pode sair, pode sair, pode sair. 22 mil foi embora. O Senhor deu mais uma olhada, disse: Gideão, ainda é muito, leva esse povo para o rio, leva ele para lá eu vou te dizer quem vai e quem fica. E eles foram lá para o rio, está aqui no texto, do capítulo 7, e quando eles ali começaram a tomar água, né? Deus disse: Gideão, fique alerta, vê como eles vão se posicionar. Aquele que leva a mão na boca, separa. Aquele que bebe água com a língua, levando a boca no rio, separa também. E diz a Bíblia que aqueles que beberam, lambendo a água lá como cão, foi 10.700. 300 fazia assim, ó. Separa esses 300. É com esses que tu vai. Ei, irmão, Gideão
só não afrouxou nessa guerra porque ele já tinha as garantias de Deus. Por uma multidão que vinha que nem areia do mar, quebrando tudo, e ele com 300. Agora, o que é interessante nessa história aqui? Aonde é que eu quero chegar? É que medrosos, covardes, e eu estudei assim sobre o que covardia, eu estudei muito para saber o que quer dizer covarde, o que significa, o que é. E tirei algumas coisas dessa palavra, que são pessoas que sabem fazer alguma coisa e não faz. São pessoas que têm habilidade e na hora recua. Olha que coisa interessante. Pessoas que podem fazer, mas não faz, covarde. Medroso. Não dá. Como é que eu vou vencer essa guerra? Olha o tamanho desse inimigo, olha o tamanho desse gigante. Como é que eu vou? Não dá. Medroso. Separa. Esse não serve, Gideão. Esse não pode ficar do meu exército, Gideão. Esse povo não está contado com os meus. Faz mais um teste. Separou 300. Esses vão. Os 300 não tinham medo, não eram covarde e estavam atentos à peleja, estavam atentos à chamada, estavam atentos para a guerra. Os outros estavam desapercebidos, desligados. Está na guerra, mas não está nem preocupado. E o pastor leu o texto para nós aqui da campanha, Salmo 149, verso 6. Nas nossas mãos tem que ter duas coisas. Na nossa boca, os altos louvores. E nas nossas mãos, armas de guerra. A palavra de Deus tem que estar no meio do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Gideão, a Bíblia diz que Gideão então separou 300. E agora que é o melhor, e eu vou encerrar. Olha o que diz o texto aqui, no capítulo 7. Meus irmãos, sabe qual era a arma de guerra deles? Quem sabe aqui? Exatamente. Gideão chamou o povo e disse assim: olha, nós vamos para a guerra. 300, são 3 esquadrões de 100. Qual é a arma que nós vamos levar? A tua arma vai ser um cântaro de barro, uma panela de barro, assim, um jarro de barro. Olha aqui, olha para cá. Que mais? E a outra arma? Uma tocha acesa. E a outra, na mão direita, tu vai levar um chifre de carneiro. Uma trombeta. Não parece meio que loucura, né? Como é que tu vai para a guerra numa multidão de gente com essas armas? Que tipo de arma era essa? Ele foi. Ele obedeceu a ordem. Ele ensinou o povo, disse: olhe para mim, assim como eu vou fazer, vocês também vão fazer. Ele deu uma orientação e desceu à meia-noite para o vale. Os midianitas, reunidos, acampados ali, nação poderosa, se posicionaram. O que eles fizeram? Eles pegaram a tocha e colocaram dentro do vaso de barro. É assim que Deus faz, viu? É assim que Deus faz. Pegaram a tocha, colocaram dentro do vaso de barro. Aí ficou um holofote enorme no escuro. Seguraram com uma mão aqui, com a outra pegaram a buzina e começaram a tocar os altos louvores a Deus.
Calabassubiade, te canta, te alegra. A tua arma, diz a palavra de Deus, que as nossas armas não são essas armas que hoje o homem usa, uma metralhadora, uma escopeta, .40, um rifle, não. Paulo disse que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Está diante de ti a fortaleza? Olha as armas: um cântaro de barro, uma tocha acesa e uma buzina de carneiro. Colocaram em prontidão e começaram a tocar. Quando os inimigos viram, isso está escrito, está aqui, está registrado aqui. Está registrado aqui. Quando os inimigos viram, se espantaram. Que é isso? O que está acontecendo? De meia-noite para 1h, 2 da madrugada. Aquele farol, aquele foco, aquela luz, que negócio, era só 300. Era 300. Eles se espantaram e não sabiam o que fazer. Aí a Bíblia diz, olha o que Deus falou. Vamos ver o que diz o texto aqui para me encerrar. Olha o que diz o texto aqui. Verso 20. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas e nas suas mãos direita as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e espada de Gideão. Dê glória a Deus. O vaso de barro se quebra, mas a tocha não se apagou. Na sua mão, tocha, e do outro lado, buzina, adoração, louvor, cântico, e a presença de Deus confundiu os adversários. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer fazer com a nossa igreja. É assim que Deus quer fazer com você, meu irmão. É assim que Deus quer fazer contigo. Quantos esquadrões, quantos inimigos estão contra ti? Parece que tu não vai mais vencer, né? Tu vai. Porque tu é vaso de barro, mas dentro de ti, dentro de você, tem uma chama acesa, a chama da presença de Deus, a chama do Espírito Santo de Deus está na sua vida. Glória ao Senhor. Eles ficaram loucos, endoidaram. Eles pegavam a espada e matavam uns aos outros. Aí Gideão disse: agora é a vez de vocês, vão lá e resolve o problema. Aí desceu eles lá e destruiu todos. Posso pedir para o povo ficar de pé, pastor? Pastor, fique de pé, o pastor vai fazer aqui o fechamento, estaremos logo em seguida orando. Meus irmãos, eu quero convidar você, diante dessa mensagem, tudo que nós estamos começando a viver. Se você nesta noite está enfrentando alguma coisa, vem aqui à frente para que nós possamos orar por você, para que assim como Deus fez com Gideão, Ele possa fazer com você. Você está enfrentando alguma batalha? O Senhor diz assim: eu estou contigo. Vem aqui, e como a palavra nos diz que Gideão enfrentou a sua batalha, nós vamos fazer a mesma coisa agora. A palavra de Deus e o louvor nos incentivam a dizer isso, que o Senhor está conosco. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Vem vindo. Sou um Deus
e dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Ouça a voz de Deus, Ele não te abandona. Não abandones meu amparo. Pode vir, meu irmão. E o anjo do Senhor vai dizer para você: Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos serrolhos abatido e pela seta ferido, Ele meigo cuida de ti. eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se pisares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar.